Bom, se você já segue o canal Slide Mestre, eu não preciso te convencer de que com o PowerPoint a gente consegue fazer coisas incríveis. Mas e quando você desenvolve um trabalho incrível, só que você não consegue utilizar ele em outro computador porque a fonte que você usou ou qualquer outro objeto que você utilizou não abre nesse novo computador? E é por isso que eu tô aqui, para te ajudar com mais essa dica. Oi, beleza? Aqui é o Leonardo Boneto, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Slide Mestre. E antes de qualquer coisa, meu querido, minha querida, já deixa o seu like aí maroto pra dar uma força pro canal. E não se esquece de se inscrever se você ainda não for inscrito e ativar o sininho de notificações pra você saber sempre que eu posto um vídeo novo, beleza? Antes da gente começar esse vídeo aqui, bom, você já deve ter visto o último vídeo que nós lançamos aqui no canal sobre a Black Friday Slide Mestre, onde nós vamos disponibilizar todos os nossos cursos e todos os nossos templates com 50% de desconto. E se você quer saber mais, você pode assistir o vídeo que eu vou deixar o card aqui em cima, lá tem todas as informações, mas só para você se preparar, essa Black Friday vai começar a partir das 18 horas da quinta-feira e vai até o domingo. Então, fica de olho porque essa é a sua oportunidade para fazer esses cursos e aprender de uma vez por todas a criar apresentações incríveis, aí seja para o seu TCC, para sua palestra, para o seu trabalho, qualquer que seja a apresentação que você vai precisar fazer, beleza? Sem mais delongas, então, vamos aprender como que a gente faz isso, como que a gente resolve esse problema, já que muitos de vocês perguntam para mim: ué, mas quando eu uso, abro em outro computador, eu tenho uma série de problemas, fica tudo desconfigurado e tal. Isso normalmente acontece quando a gente não tem a fonte, né? Quando a fonte que a gente utilizou no nosso trabalho não está instalada no outro computador que a gente está utilizando para fazer a apresentação. Eu já ensinei uma outra técnica onde você consegue aplicar a fonte dentro do seu arquivo, mas o seu arquivo pode ficar mais pesado. Aliás, ele certamente ficará mais pesado. E agora eu vou ensinar um outro truque, uma outra forma de você contornar esse problema, de você resolver esse problema, e você não vai ter nunca mais esse problema aí quando você for fazer a apresentação, beleza? Então, vamos dar uma olhada em como a gente faz isso. Vem comigo. Bom, vamos lá começar então esse tutorial. Eu quero que você leve em consideração o seguinte: nós vamos aplicar essa técnica em um trabalho que eu fiz para Jade Salles. Se você não conhece a Jade Salles, eu vou deixar o card aqui em cima de uma entrevista que eu fiz com ela. É uma cantora e está cantando no programa Shadow Brasil do Raul Gil. E recentemente ela lançou um single, uma música chamada Comigo Não. Comigo não, não, não. E eu desenvolvi uma capa aqui para esse single dela, ok? Então o resultado vai ficar dessa forma aqui. Dá uma olhada. Bem bacana, certo? Agora a questão é a seguinte: e se eu fosse abrir essa imagem, essa capa em um outro computador? Como ela tem fontes que não são padrões do Windows, certamente desconfiguraria esse arquivo e eu não conseguiria abri-lo. Ele ficaria meio tosco, enfim, ia mudar para uma fonte que não tem absolutamente nada a ver com o trabalho que eu desenvolvi, com a composição que eu desenvolvi, e isso certamente ia causar frustração não só a mim, como as pessoas que fossem ver essa peça, certo? Então, como que a gente vai contornar esse problema? Bom, eu tô aqui aberto, né, com esse arquivo aqui, com esse trabalho, essa apresentação, e a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: bom, vamos primeiro mudar essa disposição aqui. E como que a gente faz? Deixa eu criar aqui um novo arquivo pra gente fazer do zero, né, pra gente ir acompanhando do zero. Então a primeira coisa que eu vou vir aqui, eu vou excluir essas duas informações e vou deixar esse tamanho de documento num tamanho que é o tamanho que o Spotify pede, né, que é um tamanho de 1400 por 1400, ou seja, ele é um quadrado. E como que a gente faz isso? Vem aqui nessa aba Design e a gente vai entrar aqui, ó, nessa opção de tamanho do slide. Aqui a gente vai selecionar essa opção tamanho do slide personalizado, e aqui em largura e altura eu vou mudar para 1400 espaço px, que é pixels. Ele automaticamente já converte para centímetros, e a mesma coisa embaixo, 1400 px. Eu dou um ok, aqui tanto faz a opção que eu escolher, porque não tem nada, nenhum conteúdo dentro do slide, e voilá, aqui está a nossa apresentação, né, o nosso slide aqui, nesse formato quadrado. Eu consigo transformar, trabalhar aqui com vários formatos diferentes, trabalhar formato mais wide, sei lá, uma versão 20 por 5, sabe, né, com uma altura bem baixa e com uma largura bem grande, enfim, a gente
consegue trabalhar diversos formatos aqui, ok? Desde que teve essa atualização onde eu posso escolher a opção, né, de pixels, facilitou ainda mais a nossa vida, porque automaticamente o PowerPoint já faz essa conversão de pixels para centímetros. Bom, uma vez que eu tenha essa nossa apresentação aqui em forma de quadrado, eu vou inserir as nossas imagens. Nesse trabalho específico eu desenvolvi no Photoshop, e muitos trabalhos eu desenvolvo no Photoshop, e o que eu faço na realidade é, do Photoshop eu vou exportando cada uma das camadas, e assim eu consigo animá-las mais facilmente, porque no Photoshop eu consigo ter uma variedade maior, uma gama maior de possibilidades de edição que eu não tenho aqui no PowerPoint. Então, quando a gente vai falar do ponto de vista profissional, quando eu vou transformar uma apresentação profissional para uma empresa, enfim, eu uso todas as ferramentas que eu tenho à minha disposição. E, obviamente, que eu não posso deixar de usar, né? Eu não posso negligenciar o Photoshop. Então, eu uso o Photoshop. Nesse caso aqui, eu fiz o trabalho, desenvolvi o trabalho, as camadas, tudo bonitinho lá no Photoshop e exportei essas camadas. Eu vou importar aqui. Como que eu faço isso? Então, eu venho aqui nessa aba de inserir imagens, eu vou selecionar cada uma das minhas imagens que eu separei aqui em camadas. Então, se eu selecionar essa daqui, essa camada 2, ela é a camada de fundo, certo? Como é uma peça estática, eu não preciso ficar separando camadinha por camadinha, justamente porque eu não vou animar e nem nada disso, né? Vai ser uma peça estática mesmo, né? Então, ok. Uma vez que eu importei essa camada, eu vou importar a segunda camada. Venho aqui novamente em inserir imagens e eu vou importar essa segunda camada, que é onde vai ficar aqui o meu texto, né? O nome dela, Jade Salles. E aí, como que eu faço, né? Vamos lá, vamos clicar aqui em inserir caixa de texto e nós vamos escrever aqui Jade. Ok? Beleza, a fonte padrão é a Calibre, como vocês sabem, essa fonte não deve ser utilizada, ou enfim, procure evitar utilizar essa fonte, porque é a fonte mais padrão de todos os programas da Microsoft. Eu vou utilizar essa outra fonte aqui, essa chamada Devant Horgen. Eu acho que eu pronunciei corretamente, não sei. Tomara que sim. Vou clicar aqui para mudar a cor para branco e vou aumentar o tamanho dela. É essa fonte aqui. Beleza, eu vou fazer o seguinte, como eu já tenho aqui aberto nas proporções corretas, ó, essa aqui é 400 e essa daqui é 268. Então vamos seguir aí essas proporções. Aqui eu vou colocar aqui 400. Então eu vou alinhar aqui, ó, bem aqui no cantinho. Vou duplicar essa caixa de texto. Para isso eu seguro o Ctrl e o Shift, clico e arrasto para baixo. Aí eu mudo aqui para Salles. Posso deixar o elemento aqui, ó, centralizado, assim como o de cima também eu posso deixar centralizado. E esse de baixo eu posso alinhar os dois aqui, um bem embaixo do outro, né? Eles estão os dois centralizados, e eu posso mudar aqui o tamanho para 268, que aí vai ficar certinho como aquele outro trabalho lá que a gente já tinha feito, né? Então você vê que aqui tá mais ou menos alinhado, então beleza. Bom, o que a gente vai fazer para resolver então esse problema vai ser transformar esses textos, essas caixas de textos, em imagens. E para isso eu tenho duas formas. Uma simples, utilizando só o PowerPoint, outra um pouco mais complexa, nem tão complexa, mas um pouco mais complexa, que aí eu vou precisar de um outro programa auxiliar, que no caso vai ser o próprio Photoshop, tá? Então aqui, vamos lá, para a primeira forma. Como que a gente faz isso? A gente pode clicar com o botão direito, vir aqui nessa opção de copiar, né? Ou simplesmente clicar em Ctrl C, Ctrl V. E quando eu for colar, eu posso vir aqui, ó, clicar com o botão direito, e aí quando eu for colar, eu vou ter essas opções de colagem. Eu vou ter essa opção aqui, ó, de colar como imagem. Automaticamente, eu transformei aquele nosso texto em uma imagem. E eu não preciso mais me preocupar se essa imagem, enfim, se essa apresentação for aberta em outro computador, porque é uma imagem, como a foto que tá ali no fundo, né? Ele não vai alterar o texto porque ele se tornou uma imagem. Então essa é uma forma muito simples de você resolver esse problema. Qual que é o grande problema disso? Quando a gente faz uma apresentação, normalmente a apresentação ela passa por diversas alterações, tá? Então você faz uma apresentação e entrega para o cliente, ele vai pedir para alterar o texto, vai pedir para alterar isso, aquilo, tal. Então quando você transforma em imagem, você não tem mais a capacidade, a possibilidade de editar esse texto. Ele se tornou uma imagem, e aí você vai ter que fazer esse processo toda vez que você tiver uma alteração. Então você vai ter que criar novamente uma caixa de texto, né, digital que você tem para digitar, e aí sim você vai lá, copia e cola como uma imagem, tá? Eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui nessa opção de cortar, e eu posso vir aqui, ó, deixar aqui bem aqui nas extremidades, nos limites da minha imagem, que aí não corre o risco, enfim, de eu clicar fora e selecionar uma camada que eu não quero. Eu só vou aqui, ó,
organizando uma em cima da outra. Posso vir aqui já excluir isso daqui que eu não preciso mais. E assim sucessivamente eu posso fazer esse processo para todos os textos que eu tiver aqui. Beleza, essa foi a primeira forma. A segunda forma eu estou aqui com o arquivo do Photoshop aberto. Tá? Então aqui eu tenho uma série de camadas e tal. Como foi um arquivo bem rápido e como é um arquivo para mim, eu não renomeei nenhuma das camadas, enfim, não fiz esse trabalho um pouco mais detalhista, só fazendo a composição mesmo. Vamos fazer o seguinte agora, esse texto aqui, ó, comigo não, eu vou exportar somente esse texto, que é essa camada. Então, como que eu faço? Se eu segurar a tecla Alt e clicar aqui nesse olhinho, eu vou desselecionar todas as outras camadas e deixar selecionada apenas aquela camada que eu cliquei ali, no caso, essa camada que está o texto, comigo não. Se eu vier aqui em arquivo e vier aqui, ó, salvar como, e selecionar aqui nas opções de tipo de arquivo, eu selecionar PNG, significa que ele vai salvar esse arquivo e ele não vai considerar o fundo, porque não tem nada de fundo aqui, então ele vai ser uma imagem sem o fundo. Então eu posso vir aqui, colocar uma nova camada aqui, vou dar um OK, que apareceu na outra tela ali, e aí quando eu for inserir essa imagem, se eu vier aqui, ó, em imagens, eu vou inserir aqui, ó, o 5, ele já vai vir aqui como uma nova camada. E aí, com essa camada, eu posso fazer o mesmo processo anterior, vir aqui cortar essas bordas que a gente tem aqui, né? Que não vão me servir, porque aí também dificulta um pouco na hora que eu estiver selecionando, enfim, que eu forei fazer as animações e tal. Se eu quiser clicar, selecionar uma camada que está lá atrás, fica um pouco mais difícil, ó. Eu cortei um pouco do blur ali, então eu vou aumentar um pouquinho aqui. E aí, beleza. De forma muito simples, eu resolvi o problema. Óbvio, como eu disse, essa segunda opção eu utilizei o Photoshop, então se você não tem o Photoshop aí na sua casa, enfim, no seu computador, fica um pouco mais complicado, mas a primeira opção já resolve o seu problema e aí nunca mais você vai ter essa dificuldade aí. Beleza? Então esse foi o tutorial de hoje, espero que você tenha gostado. Valeu! E aí, o que você achou dessa dica, desse tutorial? Foi bom pra você? Fácil, difícil? Como é que foi? Eu acho que é bem simples, o conceito é simples e uma vez que você entende, você consegue aplicar em qualquer situação. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, já clica aí em gostei. Se inscreve no canal, ajude-o a crescer. Compartilhe com todos os seus amigos também, vai que eles também têm essas dificuldades para abrir apresentações deles em outros computadores. Me siga em todas as redes sociais para você ficar sempre atualizado de tudo que eu posto. Valeu e até mais.